Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Amém, meus irmãos? Hoje é dia 28 de novembro de 2018. 28 de novembro de 2018. Hoje, o que eu quero trazer para os irmãos é uma irmãzinha me pediu num dos comentários. São muitos comentários e às vezes eu não consigo ler todos e responder todos, tá? Porque às vezes eu ponho um vídeo, aí tem os comentários. Aí eu leio todos os comentários durante aquele dia e mais uns 2, 3 dias para frente eu fico olhando, né? E às vezes eu consigo responder todo mundo e às vezes eu, pesco alguma coisa e deixo de... Mas, em geral, tá? Eu leio tudo e tento responder. Num desses comentários, uma irmã falou para mim o seguinte: Ô, irmã Ana Paula, você poderia explicar a parábola das 10 virgens e sobre o azeite? Como é esse negócio do azeite de quem tem e de quem não tem? É mais ou menos assim, ela quer entender, né, sobre esse azeite. Então, como é um assunto propício para o momento em que nós estamos vivendo, uma vez que eu vejo que Deus está tratando conosco a nível emocional, a nível profundo, né, da alma, a gente tem sido aprimorados, nós temos sido aprimorados em relação a essas coisas. Perdão, meus irmãos, tive um pequeno imprevisto aqui, mas... sobre o azeite, né? Então, eu acho bacana a gente começar lendo Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Eu convido os irmãos a lerem comigo todo o capítulo 25, porque nós vamos passar a parábola das 10 virgens, depois a parábola dos talentos e o grande julgamento. O capítulo 25 de Mateus é para o povo de Deus. É Jesus lidando com quem diz que é crente, ok? Basicamente, a gente aqui vai entender uma série de situações que vão ocorrer. Provavelmente eu vou ficar presa só no capítulo 25, eu não vou folhear muito a Bíblia, não. Se eu tiver que dar alguma referência, eu vou falando para os irmãos aqui, mas vamos estudar um pouquinho capítulo 25 de Mateus, ok? Então, a gente começa lá no versículo 1, o texto diz... Então, isso tudo é Jesus falando, tá bom, meus irmãos? Ele fala o seguinte: então, o reino dos céus será... Olha só, eu vou parando nos detalhes para os irmãos ficarem aguçados. Uma irmã perguntou para mim assim: ô, irmã Ana Paula, me ensina a ler a Bíblia, me ensina a estudar, porque eu aprendo para mim, mas eu não sei explicar. E eu respondi para a irmãzinha, eu falei: olha, ler a Bíblia é você pegar um dicionário da língua portuguesa, é você ler devagar, você tem que pegar um pouco de seu tempo. Então eu vou pegar 10 minutos e aqueles 10 minutos eu vou ler. Ler Bíblia não é hoje eu leio um livro, amanhã leio outro e fico passeando na Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa. Você tem que pegar do livro de Gênesis e até o livro de Apocalipse. Nem que isso demore 1 ano, 2 anos. Eu normalmente fico 1 ano inteiro lendo a Bíblia. Vai 1 ano inteirinho, eu vou lendo até terminar. E eu consegui fazer isso, agora eu já estou em dúvida, são 2 ou 3 vezes que eu consegui ler a Bíblia. 2 é de seguro, é certo. E quando você vê certas palavras, né, que você acha que sabe, mas resta aquela gotinha de dúvida, você corre no dicionário para conferir, porque toda palavra tem adjetivos, né? Então você vai acrescentar e enriquecer mais o seu entendimento, porque você indo no dicionário, aquele texto que você leu em 10 minutos vai tomar uma forma mais profunda, mais colorida, mais intensa no teu coração. E deixar o Espírito Santo fazer o resto, porque é Ele quem faz a obra, meus irmãos. Não adianta, sabe? E esse negócio de explicar a palavra de Deus, isso é Deus quem tem que te dar o dom. Às vezes a pessoa não tem dom para falar, sabe? Então é você confiar que na hora certa, na hora que é necessário, o próprio Espírito de Deus vai te dar as palavras certas. E viver tranquilo, pela fé. Você basicamente faz a tua parte esperando que Deus vai fazer a dele. E assim tudo vai fluir. Se mesmo assim, minha irmãzinha, você não conseguir continuar explicando, pode ser que Deus tenha um outro ministério para você, né? Mas basicamente quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quer dizer, Deus ele traz à minha memória aquilo que, né,
E é claro, se a gente conversa com quem lê Bíblia, as pessoas que leem Bíblia, você cita certas passagens, as pessoas lembram. E aí elas mesmas, né, de para casa vão lá e vão correr atrás do assunto, tá? Nós trabalhamos em multirão, né, nesse ponto, porque a gente dá o texto, dá a explicação. Tem algumas coisas que vêm à memória, eu não sei a referência. A irmã falou também, eu não consigo decorar nenhum versículo. Então, se você não consegue, eu ainda menos, porque eu não consigo decorar nada. E quando a gente parte com essa ideia que eu tenho que decorar, porque isso é ensinado nas igrejas, né? Nós temos que decorar os versículos, porque aí você vai ter sempre uma base para responder. Não é decorar versículo, é entender a palavra de Deus. É diverso. Porque eu posso falar igual um papagaio a Bíblia inteira e não entender uma vírgula daquela que eu estou falando. De que adianta muito falar sem um proveito útil? Às vezes você decorou um versículo, aí você fala, e a pessoa escutou o versículo que você falou, decorado, e a pessoa é alguém que gosta de pensar, vira para você e fala assim, fulana, mas o que significa isso? Esse versículo que você citou, o que significa? Se você não entende, como é que você vai explicar? Então, quando a gente se desliga desse fardo chamado decorar versículo bíblico e a gente se liga na bênção de dizer eu vou entender a Bíblia, não um versículo, mas todo o contexto, aí você cresce espiritualmente. Então, não se preocupem em decorar versículo. É bacana para quem decora, é bacana quem consegue decorar. Mas decorar sem ter o contexto como um todo, às vezes você vai falar contexto fora de pretexto. Não tem um ditado que faz assim? Você vai falar o que não deve na hora errada porque você decorou. Mas ainda assim, uma vez que você entendeu todo o contexto daquele texto que você está lendo e você quer então decorar alguns versículos daquele texto, é fácil. Você pode criar uma canção. Por exemplo, eu vou chutar aqui, tá? Você está lá em Mateus capítulo 25, né? Versículo 1. Quer decorar só o versículo 1 que está dizendo assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ok. Agora eu quero decorar esse negócio. Então você cria uma música, cria uma melodia, e eu vou fazer improviso aqui, porque, né, improvisoriamente, você fala assim, ó, Mateus 25, 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Mateus 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E aí você vai cantando esse negócio o dia inteiro. Você vai cantando desafinada, melodia errada. Você chega uma hora que até a melodia se acerta, tá? Eu falo isso porque eu estudo com meus meninos. Um tem 8 anos e o outro tem 11 anos. E vira e mexe, as professoras mandam eles decorarem as coisas. Desde cedo, desde pequenininha, essa mania. Decora poesia. E eu não consigo decorar, porque eu não tenho minha memória boa para decorar. Mas eu preciso ajudá-los. E para ajudar um filho de 8 anos, de 6 anos, de 5 anos a decorar uma poesia de uma folha inteira, como é que você faz? É onde eu começo a cantar com eles a poesia. No começo a gente não acha a melodia correta, mas mano a mano que a gente vai cantando, a gente vai criando, né, a harmonia melódica e consegue cantar. E aí vai cantando, e aí depois eu gravo, quando eu acho uma coisa mais harmônica, eu gravo aqui nesse telefonezinho que eu tenho mesmo, eu gravo, e eles vão cantando, ouvindo, cantando. Quando assusta, quando se sente que está cansado, porque chega uma hora que você sente que você está cansado de tanto falar, e você sabe que você ainda não decorou, porque você está cansado. Aí o que você faz? Você para. Você para, não canta mais, não pensa mais, larga para lá. Sabe o que acontece? Um pequeno milagre. Isso tem 99% de chance de acontecer. Vem uma hora que aquele negócio dá um estralo na sua cabeça e vem sozinho. E aí você vai, Mateus 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, aí você vai, Mateus 25, 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo.
sabe? Vem sozinho. E aí você canta mais um pouco por prazer e aprendeu. Então você pode, se você quiser decorar mesmo, porque você tem essa coisa que você quer decorar, você canta aquele versículo, então você escolhe às vezes 1 ou 2 ou 3, sabe? E canta aquilo o dia inteiro. Canta, 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 canta. No dia seguinte você escolhe mais e canta, 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 canta. Depois de uns 3, 4 dias, você volta a cantar os primeiros e vai repetindo todo mundo junto. Aí você decora, se é o caso, tá? Mas voltando aqui, eu aproveitei para responder alguns comentários, né? Mas voltando, são coisas úteis, né, meus irmãos? Mas o importante é entender. Você lê todo o contexto. Isso é a riqueza da sabedoria das escrituras. Aí precisa de um dicionário e precisa de pouco tempo. Não adianta você falar, eu vou ler a Bíblia todo dia 1 hora. Você não consegue. Porque você se coloca numa jaula. Uma jaula muito grande. É 1 hora, vira um fardo. Mas se você fala, eu vou ler a Bíblia 10 minutos, mas ainda 5, olha que 5 minutos dá para fazer alguma coisa. Você começa e você controla a hora literalmente, você tem que controlar mesmo, você tem que ser categórico, você tem que ter disciplina. Eu vou ler 5 minutos, então é 5 minutos. E aí você começa a ler, tá, deu 5 minutos, você para. Nos primeiros dias você faz assim, de pirraça. Lê 5 ou 10 minutos, o tempo que você quiser, mas bateu o tempo, para. Continua no dia seguinte. Daqui uns 4, 5 dias... você vai ficar com aquela gulia, né? Com aquela gula de querer ler mais. Eu vou pelo menos terminar isso aqui. Aí você vai, dá mais 2, 3 minutinhos, termina. Quando você assustar, você não está lendo mais 5 minutos ou 10 minutos. Você está lendo no mínimo meia hora de Bíblia por dia. É assim que funciona, meus irmãos. Mas o nosso corpo, você tem que ir dando a ele o treinamento aos poucos. Se você coloca uma carga pesada, o seu corpo não segura a onda. Talvez você segure o primeiro dia, o segundo, mas o terceiro você já desistiu. Mas quando é uma dose bem pequenininha, né, que é mais fácil? Tomar uma xícara de limão, você pegar um limão, espremer numa xícara de chá e tomar essa xícara de uma vez só todos os dias? Ou tomar uma colherzinha de limão de manhã? O que é mais viável para você? O que é mais fácil para você? Assim é tudo na nossa vida, tudo, tudo, tudo. Se você tem disciplina de fazer um pouco de cada vez, você vai acostumar o teu corpo a querer aquilo, a habituar o teu corpo. E aí depois você não sofre mais. Aí é o contrário, você não consegue ficar sem fazer tal coisa mais. Gira, entendeu? Porque você vicia. Eu estou usando a palavra vicia, não é uma palavra muito bonita, mas você chega naquele ritmo que você quer mais, com gostinho de quer mais, e aquilo passa a virar um hábito. É assim que a gente consegue domar as coisas na nossa vida. Eu vejo isso pela minha vida, tá? Mas vamos voltar ao assunto? Eu não vou cantar mais não, tá? Desculpa aí, eu sei que eu não sou tirada para cantar. Eu não sou a melhor das cantoras, não é meu ministério, não é canto para mim. Mas então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 10 deixa eu ver aqui se eu anotei em algum lugar o significado do número 10. Eu não escrevi, mas o número 10 é um número de Deus. É um número que Deus gosta, tá? Eu não lembro o que significa, eu não vou pesquisar aqui. Mas a Bíblia fala que é o reino dos céus. Não é o reino do céu. Fala dos céus porque é todo o reino de Deus. É tudo, é o tudo. Quando a gente vê dos céus, a gente tem que associar isso ao tudo, é o todo, é onde Deus é o tudo, ok? Será semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O noivo poderia se casar com 10 virgens? Não, ele vai se casar com uma esposa só, ok? Mas está se dizendo que 5 dessas virgens eram loucas, nécias, e 5 eram prudentes, sensatas, equilibradas, né? As loucas, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então você vê aqui que o casamento ele foi feito de noite.
A gente já sabe que o casamento foi feito de noite. Agora vamos trazer algumas coisas para o nosso momento profético, para a gente não perder tempo e eu não falar demais. Quando a gente vê a expressão noite ou trevas na Bíblia, né, escuro, está de noite, está escurecendo, a gente associa isso ao mundo que jaz no maligno, ao mundo caído. É por isso que elas precisavam de luz. E por que elas eram virgens? Porque elas não se prostituíram com outros homens. A Igreja de Cristo é considerada virgem quando ela nasce de novo. Ela nasceu em Cristo, quer dizer, um ser humano se arrependeu de seus pecados e pediu a Cristo para ser o Senhor e Salvador da vida dele. E passa a viver em fidelidade com seu noivo. Então ela é vista por Deus como uma virgem, porque a Bíblia diz que ela vai receber vestes brancas. E uma mulher só pode se vestir de branco se ela é virgem para casar, não é essa a tradição. Tudo tem um fundamento, meus irmãos. É claro que hoje em dia as mulheres que vão se casar se vestem até de preto, de vermelho, de bordô, de azul, de roxo. A gente vê de tudo, porque hoje o inimigo ele vai tentando sujar as tradições. Mas creia, até no meio dos gentios, gentio é todo aquele que não é judeu, até no meio do povo gentio, Deus deixa certas tradições como uma marca para lembrar certos princípios espirituais. O branco significa pureza, tá bom? Então elas estão ali, 5 delas têm lâmpada com azeite de sobra e 5 delas têm suas lâmpadas. Mas vamos lá. O noivo tarda. E elas então entram no sono. O que é sono na Bíblia? Sono é quando o cristão entra num momento de estagnação. Quer dizer, quando você vai dormir, você não faz nada, você simplesmente deita e dorme. Se você parou num determinado horário, você está morrendo de sono, você não pode continuar a fazer tal serviço, você tem que deitar e dormir. O sono representa parada, estabilidade ou instabilidade, dependendo da pessoa. Se é uma pessoa que tem a vida por bem, uma vida correta, uma vida certinha, e ela entra num sono, ela tem um sono estável, um sono saudável, um sono equilibrado. Mas se é uma pessoa que tem a vida toda de cabeça para baixo, toda errada e tudo errado, ela não consegue dormir bem. E ela dorme sempre em perigo. Preste atenção nos detalhes, a gente só vai vendo as coisas simples da vida. Jesus, ele usava de palavras simples e tudo que a gente puder pegar como base para entender a riqueza desses detalhes simples que Jesus trazia, a gente então entende como aplicar e como são aplicados na vida. Ok, meus irmãos? Então elas são tomadas de sono, quer dizer, elas entram num processo de firmeza, elas continuam ali. Só que 5 têm lâmpada acesa e tem óleo, e 5 não. Presta atenção. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Por que meia-noite? Meia-noite é a hora da virada. Em todo mundo, quando dá meia-noite, você sai do dia A para o dia B. Tirando o calendário judaico, que se eu não me engano, em vez de ser meia-noite é 6 horas da tarde, que gira de um dia para o outro, eu não tenho certeza. Mas nos Estados Unidos, no Brasil, em todo mundo, né, da meia-noite, Austrália, França, Europa, da meia-noite é virada de dia. Então, 11h59 da terça-feira é terça-feira ainda. Quando dá meia-noite, você está no estado neutro entre terça e segunda. Meia-noite 1 é considerado quarta-feira. Né? Então a meia-noite faz a virada, você vê o virar, já não é mais terça, passa a ser quarta. De meia-noite em meia-noite se vira o dia. Por exemplo, hoje é dia 28, não é isso? O meu plano tarifário do meu telefone, hoje dia 28 à meia-noite vira. Então hoje eu tenho que estar com os dados móveis do meu celular desligados, senão eu perco a promoção que eu assumi mês passado. E foi dito para mim, o dia 28 à meia-noite vira. Então, meus irmãos, meia-noite é a hora da virada e é noite. Meia-noite também pode ser o horário mais escuro da noite, porque a noite começa das 6 horas da tarde e termina às 6 horas da manhã. São 12 horas, justo?
De 6 a 6 são 12 horas. Aí das 6 horas, no horário normal, você pega aí primavera ou outono, 6 horas da tarde começa a escurecer. Aí vai escurecendo, escurecendo, escurecendo. Quando chega meia-noite, o céu está escurinho, escurinho, escurinho. Aí vai meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas. Vai chegando 4 horas, começa a clarear, 4, 5, 6. 6 horas da manhã já está clarinho. Está clareando o dia. Mas a meia-noite é a metade da estrada, tá? Então associe. Por que meia-noite? Porque é a hora da virada. Deus, ele fala em dispensações. Nós estamos atualmente na chamada dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? É o momento em que Cristo morreu na cruz e o sangue dele, pela graça, salva todo aquele que se rende à sua vontade. Dispensação da graça. Então, mas à meia-noite ouviu-se um grito, a trombeta tocando, a trombeta de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Ao soar da trombeta, os que estão mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, ressuscitaremos e subiremos junto com eles por entre as nuvens e encontraremos com Cristo nos ares. Quais são esses ares? É uma nova dimensão. É a dimensão celestial onde Deus habita. É a porta. É a porta. Quando a gente ouve falar porta na Bíblia, a gente literalmente deve entender cientificamente de um portal dimensional. Quer dizer, eu estou saindo do portal da dimensão terra, estou entrando na dimensão céu. E aí você vai lá em Coríntios, eu não lembro aonde, quando fala dos nossos corpos sendo transformados em corpos de glória, porque o corruptível não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não pode entrar, porque não tem força física para suportar a dimensão do céu. Porque lá acaba com toda a regra física, regras da física. Lá não tem calor, não tem um frio que pode acabar com você, lá não vai ter gravidade, lá não vai ter pressão, lá não tem nada. Lá você entra no mundo espiritual e o seu corpo, então, ele não tem barreiras, ele pode entrar onde ele quiser, porque ele tem força para se adaptar àquela realidade. Então, quando você ouve porta é um portal aberto, literalmente falando. Jacó teve o sonho de uma escada, ela terminava numa porta aberta no céu e os anjos subiam e desciam. Essa porta que Jacó viu é a porta do céu, é a porta aberta do céu. Então, no dia do arrebatamento, nós vamos passar por um portal dimensional que o próprio Deus vai abrir. E nós vamos sair dessa realidade aqui física e vamos entrar na realidade do céu. Amém? E nesse meio tempo, nossos corpos vão sendo transformados nos chamados corpos de glória. Nós vamos então passar a ser eternos. Então ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Ana Paula, qual é esse momento aqui do versículo 7 de Mateus 24, que as virgens se levantam e preparam as suas lâmpadas? Eu particularmente diria que é esse momento que nós estamos vivendo agora. Porque nós temos ouvido, de certo modo, um grito: Jesus está voltando. Eu estou ouvindo esse grito desde 2012, já há 6 anos. Jesus está voltando. E desde ali não tem mais tempo para pecar e eu preciso preparar a minha vida, preparar a minha lâmpada. Eu preciso me encher do azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Tá? E nós então vamos ouvir um grito que vai dizer: sair ao seu encontro. A Bíblia diz que a vida do cristão é uma estrada que ele vai caminhando e ele vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. Então, mano a mano que a nossa vida vai avançando rumo à eternidade, a gente vai sendo aperfeiçoado segundo o caráter de Cristo. Por quê? Porque no dia próprio do arrebatamento, nós temos que ser encontrados irrepreensíveis. Porque se nós não tivermos irrepreensíveis, será que a gente poderá entrar no céu? E quem é que vai nos preparar? O Espírito Santo. Porque é Ele que tem cuidado da noiva. Nós não fomos deixados órfãos nesta terra. Então se levantaram todas aquelas 10 virgens e prepararam as suas lâmpadas. O que seria esse preparar uma lâmpada?
Elas provavelmente acenderam a lâmpada. Elas ligaram no fogo, preparar a lâmpada. Preparou para sair, para partir. E as nécias disseram às prudentes, bem na hora, olha para você ver, elas prepararam, olha o tempo verbal que está dizendo, prepararam, então elas realmente prepararam as lâmpadas, mas as nécias nesse meio tempo disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Significa o que isso aqui, Ana Paula? Significa que as nécias tinham já algum azeite na lâmpada delas e no momento em que elas prepararam a lâmpada, elas acenderam o fogo. Só que foi tão pouco que já na mesma hora elas já estavam se apagando. Quer dizer, dá a entender aqui que elas não tiveram tempo nem de sair a ir ao encontro do noivo, porque as lâmpadas já estavam se apagando. Isso significa que elas praticamente não tinham nem óleo na lâmpada. Tinham tão pouco que na hora que elas prepararam, as lâmpadas logo em seguida já vieram a se apagar. Isso é pesado mesmo. Tá dando para entender? As lâmpadas já estavam se apagando. O que é isso, Ana Paula? Vamos prestar atenção aqui, eu já entro então para responder até a pergunta da irmã sobre essa lei, sobre esse azeite nas lâmpadas. Eu já respondo até a pergunta da irmã. O azeite, o que ele é? O que é o azeite? Quando a gente ouve unção na Bíblia, normalmente essa palavra está muito ligada à unção do Espírito Santo. O ungido de Deus, o ungido. O que é ungir? Ungir é pegar óleo e passar na pessoa. Eu estou falando aqui de modo muito pobre, muito simples. Eu não vou no dicionário para pegar o significado da palavra ungir, né? Mas os ungidos são pessoas que têm o óleo, né? E quem tem óleo pode produzir fogo. Se eu tenho uma lâmpada com óleo, eu posso acender e ter fogo. O fogo é a manifestação da presença do Espírito Santo no ser humano. O fogo gera calor, o fogo mantém a vida, o fogo purifica, o fogo gera energia, se você pensar todos esses detalhes que o fogo dá. Mas o fogo do nada não nasce, não passa. Você não pode ligar um fogo numa tábua de cimento. Desculpa, tábua de cimento é meio pesado, né? Mas justo para vocês entenderem, uma placa de cimento, né? Vamos colocar melhor aqui a expressão. Você tem uma placa de cimento, aí você vai lá e acende fogo nela. Você pega o isqueiro, né? Produz o fogo por causa do gás do isqueiro, e aí você encosta aquele foguinho ali naquela placa de cimento, esperando que pegue fogo. Pega fogo? Não vai pegar fogo. Você precisa de um agente para induzir que o fogo pegue. Um papel, uma folha seca, uma madeira, óleo. Aí você consegue gerar fogo. Então, o óleo que é dito aqui é a presença do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. E esse fogo é a manifestação do próprio Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Então, aonde que eu acho esse óleo? O óleo, em particular, ele é uma obra-prima. Agora, vendo isso num ser humano, qual é a obra-prima que Deus deixou para nos alimentar, para nos abastecer, para nos encher? O que nos traz conhecimento? A palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés. Por que pés? As virgens não precisavam caminhar de encontro às bodas do noivo? E elas precisavam da luz para enxergar o caminho? Quando era buia, era breu total, era escuro, meus irmãos. Basta você ir para a roça, onde não tem luz, onde não tem nada, e sair quando está escuro. Você não vê nem um palmo à frente do teu rosto. O palmo da mão você não vê. Você precisa ter luz. Então, meus amados, quando a Bíblia diz que o azeite das nécias já estava acabando, antes mesmo delas partirem, não é que acabou no meio do caminho, antes delas saírem, o próprio azeite já estava acabando. Significa que elas não tinham a obra-prima. Normalmente, elas não liam a palavra de Deus.
voltando aqui com esse azeite, com essas virgens para a igreja. Se a gente quer ver isso com a ótica do povo de Deus. É um povo que não busca o conhecimento na leitura das Escrituras. Você pode ouvir quem você quiser, você pode ouvir e ouvir de novo, e ouvir de novo, explicação e pregação a dar calo no ouvido. Mas se você não buscar sozinho, garimpar, se dedicar, é praticamente um ritual você parar para ler a Bíblia. É um ato de fé e de obediência. Você não vai ter azeite. A gente conversa com pessoas que elas são crescidas dentro de culto em culto. Então elas dizem saber tanta coisa porque elas são doutrinadas por pastores. Mas elas sabem só aquilo que foi dado para elas. Quer dizer, alguém buscou um óleo, que você não sabe se é um óleo de boa qualidade ou de má qualidade, você não sabe porque você não conhece as Escrituras, então você não tem discernimento. E esse óleo que alguém buscou, ele dá para você. Aqui na Itália, eu moro na Itália, aqui na Itália tem 2 tipos de óleo de oliva. Realmente tem mais tipos de óleo de oliva, mas eu queria destacar 2 tipos. Tem o óleo puro, que é da oliveira, ele é espremido, prensado, e ele tira aquele óleo. E tem um outro tipo de óleo que vem realmente da oliva, mas seria aquele resto. A realidade, eu não lembro o nome. Eu não lembro, uma vez eu comprei errado, tinha no supermercado, eu vi que o óleo de oliva estava custando 5 euros, o mais barato, R$4,99, né? Um azeite mais barato, R$4,99 de euro. E do lado tinha um outro negócio de óleo, que parecia óleo de oliva, e custava €1,99, 2 euros, né? Quando eu olhei, eu falei, mas 2 euros, gente, eu vou comprar esse aqui. E comprei, e trouxe para casa. Estruto não, é um outro nome. Quando eu abri a garrafa, não tinha perfume de azeite, não tinha gosto de azeite, mas vinha de alguma coisa da oliveira. Aí eu fui querer saber, mas o que é isso aqui? E alguém me explicou. Quando eles fazem o azeite, eles prensam a oliva, prensa e prensa de novo. Eles prensam 2 a 3 vezes a oliva, ok? A primeira prensada de oliva sai um óleo verde. Um verde lindo, gente, aquele verde... eu não sei explicar o nome do verde, mas é aquele verde... é um verde muito bonito. É um verde que te chama a atenção, é o meu verde preferido, mas eu não sei explicar que verde que é, mas vocês lembram da cor da azeitona? Apesar que no Brasil, quando você compra azeitona, ela é amarela, né? De tanto que ela tá em água... aquela água de conserva dela, mas a cor da azeitona, basta ir no Google, escreve lá oliveira, azeitona, e você vai ver a azeitona, tem aquele verde lindo, lindo, lindo. Então o óleo da azeitona, ele sai aquele verde, mas ele parece um leite, ele não é transparente. A primeira prensa da oliveira, sai um óleo verde concentrado e ele não é transparente. E ele é amargo, porque o primeiro óleo ele está fresco. Ele tende a ser amargo. Depois eles prensam de novo, já não é tão verde assim, já passa a ser um óleo verde, mais transparente, mas você vê que já não é tão concentrado. E a terceira prensa que eles fazem, ele já sai já amarelinho, ele já vem mais para um amarelinho. Mas ainda assim é um óleo bem saboroso, é um óleo, né? São 2, 3 vezes que eles fazem a prensa. E eles vão tirando. A primeira prensada é o óleo extra virgem de oliva. Super concentrado. É o melhor óleo que tem. Depois a segunda leva e a terceira leva. Depois que eles tiraram essas levas, eu não sei se são até 3, porque eu nunca fui no Frantóio, que é o lugar onde eles prensam oliva. Meus filhos foram. Mas você pode pesquisar no Google, né? Como é processado o óleo de oliva, e aí você vai ver o filminho, né? O vídeo deles fazendo. Mas chega uma hora que eles fizeram o óleo de oliva ser extraído, o óleo bom, né? Essas camadas, esses giros, né, de prensado, eles ainda tiraram o óleo bom. Mas chega uma hora que já não é mais bom. Não é um óleo que eles vão considerar óleo de oliva próprio dito. Mas eles continuam prensando aquele troço e continua saindo alguma coisa. Esse alguma coisa é aquele troço que eu comprei no supermercado que custava 2 euros. Não era um óleo de oliva bom. Era um óleo que eu não sei nem o nome mais. Entendeu? Ele é amarelinho, sabe? Mas não é óleo mais de oliva. Eu não sei se dele eles misturam outros óleos também. Eu não sei como é que é.
mas eu sei que não é mais o óleo de oliva que custava R$ 4,99, já custava R$ 1,99, R$ 2. Então, a pessoa que ela é habituada a ficar de culto em culto, de reunião em reunião, de vídeo em YouTube, de lá de cá, de lá de cá, mas ela mesma não vai atrás da leitura das escrituras, fazendo o seguinte: olha, até aqui eu ouvi tanta coisa de pastores, de pregadores e e tototô, mas agora é o meu momento pessoal com Deus. Então eu deixo de lado tudo que eu aprendi e eu vou simplesmente me concentrar no que a palavra está contando e marco o tempo no relógio. Quer dizer, é ali que a pessoa realmente está se alimentando. Meus irmãos, ninguém pode comer por você. A melhor comida é aquela que você faz, ou você vê quem está fazendo, ou você conhece quem está fazendo e você então come. Então, você não sabe, tem pastor aí dando óleo estragado pro povo. E o povo está tendo aquele óleo muito ruinzinho e ainda vai pouco e recebe pouco, porque quem gera realmente essa vida dentro de você é a palavra. Então não adianta decorar versículo. Hoje eu vou abrir caixinha de promessa e viver dessas coisas. Se você não se alimentar direito, você não tem uma boa nutrição. Meu esposo atualmente ele está trabalhando fora e ali onde ele está trabalhando, ele está num campo de obra, né? E ali não tem restaurante por perto, não tem nada. Então de manhã, quando eles vão trabalhar, o que eles fazem? Eles param um carro numa lanchonete e fazem fazer um pão com salame, um pão com presunto e levam para o serviço. Então, quando dá 13h, eles comem aquele pão com salame. Eles comem 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias pão com salame ao meio-dia, 13h. E de noite eles comem um macarrão, uma carne, uma salada, alguma coisa. Vocês acham que meio-dia ele está bem alimentado? Ele comeu algo que faz bem para a saúde dele ou só que mantém o saco de pé? Saco vazio não para em pé, né? Então eles botam farinha e o saco fica em pé. A barriguinha foi servida de alguma coisa só para dar certa energia, que é aquele carboidrato, né? Mas nada de saudável. Não sabe de que origem é aquele salame, aquele presunto, e ainda que é de boa origem, não é que é uma proteína de um bife, ou de um pedaço de frango, ou de sabe lá o quê. Não tem comparação. Então, meus amados, se você não se senta numa mesa e almoça um arroz com feijão e um pedaço de carne, um pouquinho de verdura, mas em vez disso você come um pedaço de pão, você acha que você está bem alimentado? Tem gente que está comendo pão aí, achando que está fazendo as coisas de Deus e está crescendo em Deus e ainda tem a prepotência de sair batendo banca que sabe tudo e você não sabe nada e querem bater boca com você e começam a soltar bolota. Meus irmãos, vamos prestar atenção. Se você quer ter o azeite, que a Bíblia fala aqui na parábola das 10 virgens, você precisa ler a Bíblia toda. E se o arrebatamento acontece e eu não consigo ler a Bíblia toda? Não tem problema. Porque o azeite, ele pode ser colocado em garrafas de tamanhos diferentes. O importante é que a garrafa que você consegue ter seja bem abastecida. Pode ser uma garrafinha de meio litro, pode ser uma garrafa de 1 litro, pode ser uma garrafa de 2 litros, pode ser um bidon de 5 litros. O importante é o que está lá dentro seja um bom azeite. Quer dizer, eu costumo dizer que Deus, ele trabalha cada um individualmente segundo a sua medida. É de acordo com a sua estatura de vida. Essa palavra é boa, né? Deus, ele trabalha em nós de acordo com a nossa estatura de vida. Se a minha estatura de vida vai durar 30 anos na Terra, e Deus, ele tem um projeto específico para mim, ele vai ministrar na minha vida aquilo que é suficiente para 30 anos, não para 31. Se Deus, ele chama a pessoa para ter um determinado ministério e ele vai preparar um campo de trabalho para aquela pessoa, ele vai dar a ela a capacidade e as condições dela conseguir servir a ele dentro daquele espaço. É onde eu entro com a palavra que diz que Deus não faz vir nada a nós que nós não possamos suportar. Então a gente precisa, meus irmãos, aprender a entender que nós precisamos, mais do que tudo, confiar em Deus. Então, Deus, eu não sei qual é a minha estatura de vida. Se eu vou viver 20 anos, 15 anos, 30 anos, 70 anos, 100 anos. Mas eu vou todos os dias me alimentar e fazer a minha parte e esperar o Senhor terminar a tua.
Porque viver com Deus é uma estrada de mão dupla. Você vai de encontro ao Senhor e Ele vem de encontro a você. E o caminho se cruza. E aí Ele te dá a mão e vocês caminham juntos. Mas se você está sentado esperando cair do céu o óleo, vai acabar como as nécias. Quando for acender a lâmpada, o óleo vai estar acabando e elas viram as lampadinhas delas se apagando. Porque o Espírito Santo de Deus, ele só pode trabalhar bem numa pessoa se a pessoa está bem alimentada. Porque senão qual conteúdo ele vai ter para usar na tua vida? Se você não lê Bíblia, se você não faz nada, você está achando que o Espírito Santo simplesmente vai trazer à tua memória tudo sozinho? Ele estaria batendo de frente com o que Deus deixou. Deus deixou a palavra para a gente ler. E a palavra, para ter chegado até nós, ela passou por muito sacrifício. Muita gente morreu, muito sangue foi derramado. Muito trabalho foi feito para que a Bíblia que você tem chegasse até as suas mãos. E detalhe, nós moramos em países que nós temos a liberdade religiosa. Então você pode ler a Bíblia, não é igual lá na Coreia, na China, que chega um versículozinho, não sei nem como, e aí eles vão passando de mão em mão para todo mundo descobrir um novo pedacinho da Bíblia. Sabe quantos chineses dariam a vida para ter a oportunidade de escutar um estudo como esse que você está aqui escutando, que está te orientando a ler a Bíblia? E aí eles pegariam a Bíblia e eles iriam ler a Bíblia, eles iriam comer a Bíblia? Meus irmãos, a gente tem que pensar, meus queridos. A gente precisa dar valor àquilo que Deus tem nos dado, porque Deus tem nos dado tanto. Amém, meus irmãos? Então, esse azeite, ele só pode ser processado na tua vida se você for buscá-lo. E não adianta buscar no último momento, que você não vai ter condição. Amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã eu vou ler, amanhã eu vou ler, amanhã eu vou ler. E vem o amanhã você não lê. Aí você joga para o outro amanhã. E de amanhãs em amanhãs você vai retardando a leitura. Aí não sei o que acontece, você percebe que dessa vez a coisa é séria, Jesus está voltando, agora eu vou ler a Bíblia. Imagina que no último momento vem um arrebatamento. Você não vai ter azeite suficiente, porque nesse meio tempo de eu dizer amanhã eu vou ler a Bíblia, eu estou pisando na bola com Deus, eu estou pecando, eu estou fria, eu não tenho comunhão, eu não consigo orar, eu não consigo buscar o Senhor, eu não consigo fazer boas obras, eu não tenho frutos do Espírito Santo. Você está meio como que vai com o vento, está salvo pela graça, mas entendeu? Falta coisas. Se Deus deixou para nós o caminho das pedras, nós temos que caminhar por eles. Não é simples, não é fácil, mas é esse o caminho que Deus deixou. A perseverança agrada o coração de Deus. Você vê o apóstolo falando sempre de perseverança, o apóstolo Paulo, né? Perseverar, 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 porque é um constante lutar, meus irmãos. Não é fácil todo dia você ter compromisso com Deus. Mas quando você tem, Deus se agrada do seu esforço. É como uma criança. Quando uma criança se esforça em ser uma boa criança, e aí você vê ela na escola fazendo força para aprender, tentando fazer o melhor para na hora dela escrever a letrinha sair o mais bonitinha possível, sendo caprichosa, mesmo que às vezes ela está cansada, você não se agrada dessa criança. Às vezes ela está lá tentando dobrar a roupinha dela, não sabe dobrar nada, vira uma bagunça, mas ela teve o pensamento de tentar dobrar a roupa dela, quer dizer, a perseverança de querer fazer algo útil. Você não se agrada? E aí você enche essa criança de amor, de presente, de tanta coisa maravilhosa, uma festa. Assim é Deus conosco. Se eu não procuro, se eu não invisto força física e mental no que Deus me deu, que é a Bíblia, posso eu ser cheia do Espírito Santo? Posso eu ter sabedoria para a minha vida? Porque a sabedoria parte para você, depois para o resto. Se você não adquire sabedoria de Deus para você mesma, como é que você vai caminhar nesse caminho encontro ao noivo, se o caminho é escuro, porque nós estamos no mundo que jaz no maligno e somente a luz de Deus para nos direcionar? Dá para entender aqui como é que uma coisa está ligada à outra? Como é que uma coisa depende da outra? Se eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu só posso trazer aquilo que eu já tenho arquivado na minha memória.
como faz um computador. O que faz um computador? Você coloca informação dentro dele. E aí, então, quando você digita e pede uma coisa específica, ele vai lá no arquivo interno, ele puxa aquela informação e ele traz para você, te mostra na tela. Assim é a nossa vida. Se eu vou armazenando na minha vida cristã a palavra de Deus no meu coração, lendo, detalhe, enquanto você vai lendo a palavra de Deus, você vai só se apaixonando ainda mais com esse Deus. Porque você conhece a história dele, você conhece a pessoa dele, você conhece a pessoa de Jesus, você conhece a pessoa do Espírito Santo na leitura. Deus nada mais, nada menos quer que nós o conheçamos. Tem gente aí querendo ter sonho, visão e ouvir a voz de Deus todo dia, mas não para ler a Bíblia. E acha que Deus vai passar por cima dos seus próprios princípios para se revelar para você. É pela misericórdia que às vezes a gente tem certos sonhos. Eu tenho poucos, eu tive, os irmãos conhecem as minhas histórias de sonhos e revelação, mas 99% da minha vida espiritual é na leitura. Cada vídeo que a gente põe aqui é em cima da palavra, lendo, folheando a Bíblia, indo para um lado, indo para o outro, chacoalhando toda a Bíblia. Porque essa é a maior forma de Deus falar conosco. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai ler a Bíblia. Sabe qual é o problema? É que as pessoas elas não querem ouvir a voz de Deus. Elas querem ouvir respostas específicas de Deus para coisas que eles querem saber ali. E aí bagunça tudo, porque aí você passa a ser um interesseiro para com Deus. Deus ele não quer interesseiro, Deus ele quer interessados, ele quer pessoas que se interessem por ele, não por causas específicas que aguçam a tua alma para você coçar o teu ego, então Deus vai lá pronto e te responde, Deus eu vou casar, aí Deus te dá um sonho te mostrando você vestida de noiva. Não é por aí, meus irmãos. O Senhor, ele não quer gente ignorante, por isso ele diz, o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. E qual é o perecer? Perdendo mesmo a salvação, ou então levando uma vida de muita chibatada. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você consegue ver com simplicidade as intempéries da vida. Você consegue até sair fora de certos problemas. Eu, essa semana, estou passando uma situação que está me angustiando o coração. Ontem eu estava muito angustiada, muito nervosa, muito inquieta. Minha sogra fez uma cirurgia de pedra na vesícula, quinta-feira passada. Sábado ela voltou para casa e aqui tem eu e minha cunhada. E ela voltou sem condição de fazer nada. Então, assim, casa, quem tem que limpar somos nós, comida a gente tem que cozinhar para ela, tudo, né? Alguém fazendo para ela, ok. Então, eu me prontifiquei em ser útil e ajudar. Até onde eu pude, eu consegui. Mas desde segunda-feira, que a filha dela entrou para a casa da mãe e praticamente não saiu mais. Ela entra de manhã e sai altas horas da noite, 9h30, 10 horas, é que ela vem para a casa dela. E já vai tomando conta de tudo. E não dá espaço para eu fazer alguma coisa. É onde eu pergunto, posso ajudar? Não, tá tudo resolvido, tá tudo decidido. E eu fiquei chateada com isso, isso tem me turbado o coração. E ontem, até demonstrar a minha indignação de um modo geral, acabou que eu transpassei essa ideia. A ponto que minha sogra, ontem eu cheguei já de 4h30 com meus meninos na casa de minha sogra, e a filha dela rodando de fora aqui no quintal com o marido, os filhinhos dela lá rodeando minha sogra, o cachorro dentro da casa, a mulher operada, etc, etc. E eu falei para os meus filhos, vamos passar por educação para cumprimentar a sua avó. E rapidinho, vamos embora para nossa casa, não vamos ficar lá, ok? Ok, mamãe. E ontem, meio nervosa, eu já entrei ali, vi aquela muvuca toda, né, da filha dela, tomando padronança de tudo, tomando conta de tudo. Eu já soltei para os meus filhos, bom, vamos embora. Meus meninos, né, já põem a mochila no sofá, já apoiam as coisas deles. Eu já fui pegando a mochila, já pondo nas costas, bom, mamãe, tô indo embora, não queremos dar fastídio, disturbar. Eu soltei essa palavra indignada, mas já estava inquieta. Ela olhou para mim e falou, o que é? Você tá nervosa? Tá com raiva? Aí eu falei, não, eu tô cansada. Mas eu estava indignada, eu estava explodindo de tanta indignação por ver a situação que tá. Né? Ela ali se recuperando, tá com a barriga toda cheia de buraco, 3, 4 buracos na barriga, um deles é no umbigo.
Ela tá toda delicada, num estado delicado, e meus sobrinhos ali o dia inteiro na cabeça dela, né? Quando eles vêm da escola, o menino é tremendo, e a minha cunhada ali fumando dentro da sala, e a minha sogra... Enfim, meus irmãos, é um ambiente de caos total. E eu não tenho tido espaço para entrar e fazer alguma coisa. E isso me indignou. Só que hoje de manhã, como eu sei que hoje durante o dia mais ou menos a cena vai se repetir, eu já no trajeto da escola dos meus filhos, voltando para casa, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, me dá graça, me dá paz, me dá sabedoria para lidar com isso. Não deixa eu transpassar as minhas emoções à flor da pele com as indignações do que eu vejo. Mas me ajuda simplesmente a passar lisa nisso tudo. Dá um sorriso, ser gentil e vir para minha casa, sem conversa, sem palavra. Porque eu sei que se eu ficar ali, eu vou aborrecer e eu vou acabar brigando, porque eu vou ficar indignada a tal ponto que eu vou querer julgar as verdades na mesa. Isso só vai gerar problema para mim, porque vai dar briga, aquela vai se ofender de um lado, aquela outra vai se ofender do outro, e depois eu é que ainda vou ter que pedir desculpa, pedir perdão para viver em paz. Então, meus irmãos, eu na sabedoria de entender que não adianta querer ficar mexendo muito nas fezes da situação, porque quanto mais você mexe, mais vai feder. Na sabedoria que Deus me dá, que Ele me ensina a tentar ser mansa de coração, eu pedi a Ele a força que eu não tenho. Mas se eu não lesse a Bíblia, se eu não tivesse aprendido que não adianta querer bater boca com gente morta, porque o ímpio é morto. Ele não nasceu em Cristo, então ele é morto. O que o morto faz? Primeiro que ele não escuta ninguém. E segundo que ele está apodrecendo. O morto ele não escuta, mas ele só apodrece. Quer dizer, você pode tentar dar um bom conselho para um ímpio, principalmente se o ímpio é orgulhoso, é prepotente, é territorial e etc, etc. Ele não vai te escutar, ele não vai aceitar o teu ponto de vista, e ele só vai querer brigar e sujar as suas vestes. Então ele está apodrecendo. A Bíblia diz o justo que se justifique ainda mais, o santo que se santifique ainda mais, mas o sujo que se suja ainda mais. Porque tudo que está morto está perecendo, está apodrecendo, está acabando, está morrendo cada dia mais. Então é só pela misericórdia de Deus. É onde a gente, então, em vez de perder tempo batendo boca com o ímpio, a gente tem que ir reclamar com Deus através de oração intercessória. Eu vou orar por essas pessoas, eu vou pedir a misericórdia de Deus para salvar essas vidas. Tá dando, meus irmãos, para vocês entenderem como é que tudo vai se casando quando você passa a ler a palavra de Deus? Vamos continuar aqui. Mas as prudentes responderam, não. Elas pediram, dá-me do teu azeite. Aí as prudentes então vão e respondem, não. Por quê? Para que não falte a vós e a nós. Ide, a nós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. Meus irmãos, olha que palavra dura. Quando as virgens nécias perceberam que o azeite delas estavam acabando, elas pediram o azeite às virgens prudentes. E você vê que isso tudo acontece na hora que elas têm que ir encontrar com o noivo. Como que eu poderia enxergar isso hoje no meio nosso, no nosso meio? Será que hoje tem gente pedindo azeite para você? Será que o azeite pode ser dado? Eu, sinceramente, penso assim. Quando eu estou aqui agora fazendo esse trabalho de estudar essa palavra com os irmãos, nós estamos trabalhando, ativando o mecanismo de quem está ouvindo em ler a Bíblia. Basicamente, eu não estou dando azeite para você, mas eu estou te ensinando a buscar o teu azeite com motivação. Então, quando às vezes a gente vai estudar a palavra de Deus, se você não tem azeite, você não entende nada do que a gente fala, é onde muita gente briga, sinceramente. Porque só pode se identificar com aquilo que se estuda na palavra quem lê a palavra. Ainda que está lá no início, mas está lendo. Fica mais viável para se identificar a palavra. Mas o que acontece? Eu, Ana Paula, posso dar azeite para alguém hoje? Eu estou aqui estudando no canal. Então, digamos que a nível ministerial, eu estou, de certo modo, abençoando a vida dos irmãos
com a palavra de Deus, porque a gente no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, a gente lê Bíblia. Então nós estamos bebendo um certo azeite aqui. Eu não penso que aqui a gente não está bebendo esse azeite, armazenando azeite. Porque quando a gente então começa a estudar nesse canal, os temas que a gente vai escolhendo, né, estudando, a gente vai dando informação e as pessoas se concentram, estudam, aprendem, conseguem ter mais fé. Pessoas começam a querer ler a palavra de Deus. Eu já ouvi várias irmãs e irmãos falando, foi através desse canal que eu me interessei, tive forças para começar a ler a Bíblia e etc, etc, etc. Então existe sim uma fonte nesse canal que te dá azeite. Então é fácil, é viável eu buscar azeite de quem vende. Tem sempre quem vende azeite, porque as virgens prudentes, elas dizem, vai aos que vendem e compra. Agora, se a virgem prudente fala para a virgem Nécia, para ela ir buscar o azeite de quem vende, significa que as próprias virgens prudentes, anteriormente, também tiveram que ir comprar o azeite. Elas não eram produtoras de azeite. Então, eu acredito que quando a gente estuda a palavra de Deus profundamente, com outras pessoas, numa célula, num grupo de oração, e a gente usa dessa prática, a gente está armazenando azeite. A gente está buscando de um maestro, alguém que nos ensine, alguém que nos direcione, alguém que nos dê a palavra explicada. Tem pastor que tanto nos ensinou, não é verdade? Então eu estou comprando azeite. Mas eu preciso armazená-lo na leitura da Bíblia. É como se a leitura da Bíblia fosse uma moeda que te faz a condição de adquirir mais azeite. Porque é onde eu consigo discernir a palavra boa, ministrada diante a verdade, da palavra suja, a palavra com fermento. É onde eu consigo separar as coisas na minha cabeça. Quer dizer, eu preciso abastecer a minha vida também lendo a palavra de Deus. E complementando, aprendendo com quem ensina, com quem te dá entendimento. E tudo vai se descortinando. Então elas viram e falam, vai lá para quem compra, para quem vende e compra. Porque se eu der o meu azeite para você, vai faltar para mim e para você. Como é que poderia ser isso? Eu penso que se você vai investir numa pessoa que não quer saber de levar Deus a sério, a tendência é você começar a perder seu tempo. Quer dizer, o tempo que você poderia estar investindo em ter comunhão com Deus de modo pessoal, você vai começar a abençoar pessoas que não querem saber de buscar também. Por exemplo, tem pessoas que falam para você assim, ora por mim. Aí você vai orar para a pessoa. Você ora uma vez, ora duas, ora três, ela está lá sempre expondo o problema dela e etc, etc. Você está orando por ela. Mas um belo dia você descobre que ela não ora. Ela não está fazendo nada. Ou então, você já viu aquele tipo de pessoa que só pede oração, só entra em contato com você quando está passando aperto? O pau está quebrando pro lado dela. Aí elas lembram que você vai orar por elas e aí elas vêm e te pedem ajuda? A partir do momento que o problema se sana, né, que passa, elas somem de novo? Tem pessoas que só querem que você participe da vida delas quando elas estão passando certos problemas. Quando tudo está bem, elas se afastam de você. Tem certas coisas que acontecem que a gente vai vendo, que a gente vê, isso aí, você está entendendo, não é comunhão. E só que você, quando você investe nessas pessoas, você vai perdendo a sua comunhão com Deus, porque você começa a se preocupar com essas pessoas, você começa a se aborrecer com essas pessoas, você começa a se estressar com essas pessoas, você começa a se afastar da sua vida íntima e de outras coisas que Deus queria que você fizesse por causa daquela pessoa, e vira uma espécie de escravidão. Você de repente está por conta de um ser humano, né? De um ser humano só, e tá ali por conta dele, e se aborrece, se chateia. É tipo o caso de namoradinho, que o cara não quer saber da menina, e a menina tá apaixonada, e ela fica correndo atrás e rastejando atrás do cara. O cara não tá nem aí pra ela.
Mas ela tá lá no pé dele, todo dia ela tá rodeando. E ela não vive mais. Ela não tem vida própria. Porque ela se dá. Nós não podemos jogar pérola aos porcos. Eu posso abençoar a vida dos irmãos, mas os irmãos por si só têm que seguir a sua estrada pessoal, porque é Deus quem faz a obra. É o Senhor quem faz o trabalho ser executado dentro de você. É por isso que as virgens prudentes, na hora que elas estão indo para as bodas, elas não podem parar para ajudar as outras. E aqui eu até acredito que vai chegar um momento pré-arrebatamento, mas muito próximo do arrebatamento, que quem tem azeite, não sei exatamente como isso poderia acontecer, não vai ter condição de ajudar as outras pessoas que não têm azeite. Primeiro que quando acontecer o arrebatamento vai ser num abrir e piscar de olhos, quer dizer, não vai ter tempo da gente continuar. Um irmão teve uma visão e ele disse que chovia muito, era 2018, festas de final de ano, e ele dizia que chovia muito na visão. E de repente, ele caminhando na rua, debaixo daquela chuva, um moço chamou ele para debaixo da sacada. Vem para cá que você se abriga até que a chuva passe. Ele foi para debaixo da sacada. E ali, como ele tinha que esperar, se eu me lembro bem a visão do irmão, ele fala assim, eu comecei a tentar falar de Jesus, né? De Jesus, do amor de Jesus, da volta dele, não sei o quê. E eles ali começaram a dizer, não interessa, não nos interessa ouvir sobre isso. E aí, nesse meio tempo, veio o momento do arrebatamento. E as pessoas, então, né, aqui eu não lembro se eles escutaram a trombeta, eu não lembro se eles viram as pessoas sumindo. Eu sei que aquele moço que chamou ele para debaixo da sacada, virou para ele na hora do arrebatamento e falou assim, intercede por nós. E aí ele vira para responder e fala, vou interceder, um negócio assim. Só que enquanto ele já estava dando a resposta para o moço da sacada, ele sentiu uma alegria. Ele disse que no sonho, na visão ele sentiu uma alegria, porque ele sabia que ele estava indo para a glória, e ao mesmo tempo ele sentiu uma tristeza profunda, porque ele sabia que aqueles iam ficar, pessoas que ele amava tanto estavam ficando. Era um mix de emoções, mas na hora que ele fala para o moço, eu vou interceder, ele foi sugado para o céu, ele foi levado, não deu tempo dele interceder por aquelas pessoas e eles ficaram. Então, meus amados, a gente tem que entender que o arrebatamento é uma coisa muito séria. É muito séria. E a gente todos os dias tem que buscar o azeite. E buscar o azeite é ler a Bíblia. E quando a gente parar para ouvir alguém pregar a palavra de Deus, buscar só quem não tem fermento. Toma cuidado com essa conversa, vou reter o que for bom. Porque nessa história muita gente já caiu. Porque se iludiu com mentiras, porque não lê a palavra como se deve ler. E tem aquela pontinha de orgulho no coração, né? Pessoas orgulhosas sofrem muito e sofreram muito. A maioria das pessoas que fazem parte da descendência da mulher, que é Israel, né? A igreja que fica, a maioria é orgulhosa. São pessoas de coração duro, cabeçudas. A maioria que vai ficar, de chamados crentes, são crentes arrogantes que não querem dar ouvidos ao bom conselho do Senhor. Mas responderam as prudentes, não, para que não nos falte a nós e a vós, outras. E diante aos que compram, aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, porque não tinha outra solução, na hora do desespero, só querer comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Olha aí o arrebatamento. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A porta estava fechada. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Esse texto fala do arrebatamento, meus irmãos. Quando a Bíblia fala que nós não sabemos o dia e a hora, aqui eu falei que eu ia ler aqui a parábola dos talentos e eu ia ler o juízo, né, o grande julgamento. Eu não vou ter tempo e a gente vai mudar de assunto. Então eu vou ficar até
Mateus do 1 ao 3, capítulo 25. Quando a Bíblia fala que não sabemos nem o dia e nem a hora, é uma coisa muito específica. Mas isso não significa que Deus pode nos apontar a aproximação do ano do arrebatamento e até do mês do arrebatamento, meus irmãos. Eu não vou ser louca aqui de dizer que Deus vai revelar para a igreja o ano e o mês do arrebatamento. Eu não vou ser louca de dizer isso, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz o ano e o mês serão revelados. A Bíblia não fala, então não vou falar também. Mas eu posso dizer que a Bíblia fala que dia e hora não se sabe. Agora presta atenção. Eu posso virar para vocês e dizer o seguinte, olha, mês que vem eu vou ao Brasil. Mês que vem eu vou ao Brasil, como realmente vai acontecer. Dia 18 de dezembro eu estou embarcando para o Brasil, chegando no dia 19 em Belo Horizonte. Ok? Ok. Eu vou ficar até o dia 22 de janeiro. Está dando praticamente 40 dias no Brasil. Ok? Ok. Nessa viagem eu vou à cidade tal. Por exemplo, eu vou ao Rio de Janeiro. Vou ficar 2 dias na cidade do Rio de Janeiro. Ok? Ok. Mas o dia, eu não sei. Eu não sei o dia que eu vou chegar no Rio de Janeiro. Ana, por quê? Porque ainda não comprei as passagens para ir para o Rio de Janeiro. E se eu não comprei as passagens, ou aérea, ou de ônibus, ou seja, como eu vá, eu também não tenho como saber a que hora eu vou chegar na cidade. Mas eu vou chegar mês que vem. Tudo aponta que o mês que vem estou aí no Brasil e eu vou ao Rio. Tá dando para vocês entenderem? O dia e a hora são detalhes mais específicos, profundos. O dia do arrebatamento ele vai acontecer no mundo inteiro. Enquanto no Brasil pode ser 10 horas da manhã, no Japão pode ser 10 horas da noite. Ou até o dia seguinte, já eu não sei qual é o tempo, se é 24 horas, né? Que passa de fuso horário, ou é 12 horas, eu não sei. Aqui eu não me lembro mais de fusos horários, acho que é 12 horas, né? Mas eu não estou aqui para falar. Mas enquanto é de dia num país, pode ser de noite no outro. Como que eu posso saber a hora, então, do arrebatamento? Se talvez vai ser 10 horas aqui no Brasil, vai ser 13 horas na Itália, vai ser meia-noite no Japão. Se é meia-noite no Japão, já não é mais uma segunda, já é uma terça-feira, então já são dias diferentes. Como é que eu posso saber o dia e a hora exato? Ana, pega por Israel. Deus não faz tudo em base com Israel, Israel não é o relógio de Deus, então no dia tal, na hora tal, no horário de Israel vai ser o arrebatamento. Dá para falar assim? Até que dá. Mas ainda assim, não foi revelado. Por quê, Ana Paula? Porque a Bíblia diz que é pela fé. Quando Deus fala no finalzinho aqui para nós, o Senhor Jesus falou para nós aqui, versículo 13 de 25 de Mateus, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora? É porque ele está dizendo, por que ele quer que seja assim? Porque ele quer que nós tenhamos o azeite. Deus ele não vai salvar as pessoas simplesmente por salvar, mas ele quer que nós façamos a nossa parte com ele. Então, se eu vigio, significa que eu estou buscando. E quando eu busco, eu cresço. E quando eu cresço, eu dou frutos. E a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Falamos isso no vídeo passado. Então, tá dando para vocês entenderem a conexão do ministério de Deus na vida dos homens? Deus não quer só salvar os homens pela graça do sangue de Cristo derramado na cruz. Ele não gosta que o ímpio pereça, ele vai salvar muitos assim, que é o caso do ladrão da cruz. No último momento o cara se arrependeu e hoje os hospitais estão lotados de pessoas, um minuto antes de tirar o fôlego de vida, Deus dá a elas a chance e elas, eu peço perdão, Jesus vem ser Senhor e Salvador da minha vida e aí Deus vai e salva. Mas seria muito sem graça se fosse assim no mundo inteiro. Porque uma vez chegando no céu, nós iríamos ter que aprender a amar a Deus. Mas Deus aqui, ele já está nos criando numa estrada de maturidade. Quer dizer, quando você chegar no céu como uma virgem prudente e passar a ser noiva, você já vai ter uma bagagem, uma
maturidade espiritual. Quer dizer, tudo já está na tua mente, falta só descortinar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus. Quer dizer, um complemento após o outro. Se você realmente diz ser de Deus, você tem que entender que você precisa ser transformado de glória em glória e de fé em fé. Por que fé em fé? Porque é pela fé que eu faço o trabalho de ler a palavra, de orar, de crescer, de dar bons frutos. Nós servimos a Deus pela fé. Porque ninguém vê Deus visivelmente, ninguém ouve a Deus audivelmente todos os dias. Nós não encontramos com Deus como você encontra com o seu patrão de trabalho, com seu esposo, com a sua esposa, com sua mãe, com seu pai, com seu filho. A gente vive pela fé. E isso é o que agrada a Deus. Então, quando eu leio a palavra, eu estou tendo um ato de fé. Tipo, Deus disse que eu preciso ler a Bíblia. E eu vou ler porque eu creio que Ele existe e Ele está me vendo ler a Bíblia. E assim eu vou crescer e vou ter azeite suficiente. O azeite é a lâmpada para os nossos pés. Porque desde quando nós nascemos, meus amados, até o dia do arrebatamento, nós já estamos caminhando na estrada, verso as bodas. Por várias vezes a gente parou porque tardou, a gente parou e dormiu. Mas vai chegar um último momento que vai ter um último grito. E todo mundo vai ter que levantar correndo, preparar a lâmpada e ir. Não vai ter tempo de parar para ajudar a outra virgem nécia. Ah, peraí que eu vou te dar um pouquinho do meu azeite. Na metade do caminho acaba. Isso é Deus nos ensinando que nós temos que dar o que fazer. Nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta contar só com os outros. Gente, eu conheço pessoas... E eu tenho que tomar cuidado para não falar demais, mas aqui onde eu moro, tem gente que tudo que tem é emprestado. Qualquer coisa que alguém pode emprestar para essas duas pessoas que eu conheço, eles estão felizes. Atualmente eles têm um carro, eles têm 2 carros. Um está quebrado, eles estão tentando vender, o outro é emprestado, está até sem seguro. E aí eles rodam só dentro da cidade com esse carro sem seguro, mas é um carro emprestado. Não tem capacidade de comprar um liquidificador, aí tem que pedir emprestado para os outros. Shampoo, pede emprestado para a vizinha. Creme para cabelo, tinta para cabelo, coisa para cortar cabelo, vassoura, produto de limpeza, tudo pede emprestado. Uau! Imagina se você vivesse com pessoas assim, que não compra nada, que não faz nada, que não combate, que não luta, que não resolve nada e só reclama da vida, que é pobre, coitado. E você está correndo atrás, está batalhando, está fatigando, tendo suas coisas com a glória de Deus, com a honra que Deus tem te dado. E aí você tem que ficar emprestando tudo para quem não faz nada? É como se... Esse é o quadro de pessoas que não buscam a Deus. Quer dizer, o cara está achando que vai para o céu de graça, porque a Bíblia fala que é de graça, mas então eu não faço nada. Eu cruzo o meu braço e fico aqui esperando o mundo acabar em barranco para eu nem morrer encostado, ser levado para o céu? O Senhor, Ele critica os preguiçosos na Bíblia, lá em Provérbios. Ele fala do preguiçoso, Ele fala, vai ter com a formiga. Aprende com a formiga. Sabe? A desobediência, a preguiça, a presunção, o mal andar. Deus não quer a gente assim, meus irmãos. Nós estamos para herdar um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas que a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Nós vamos chegar num lugar que é fantástico, é maravilhoso, não tem choro, não tem doença, não tem morte, não tem nada é só maravilhas. A Bíblia fala, entrai para o descanso eterno, para o gozo do meu Pai, plenitude, júbilo de vida, paz, prosperidade, riqueza, glórias. Será que a gente vai entrar nesse local sem fazer nada? Você não teria vergonha de entrar assim de graça ali, não? É como um filho que nunca fez nada, o pai é muito rico e o filho nunca levantou um dedo para sequer querer saber do que se ocupa seu pai. Mas ele pensa, quando meu pai morrer eu vou pegar tudo. Sabe quantos filhos ficaram pobres porque nunca souberam administrar a riqueza de seus pais, porque nunca se interessaram realmente pelo que o pai fazia? Só mamaram, a ovelha gorda, né?
Está lá em Ezequiel 35, 34. É isso, meus irmãos. Quando a gente ama, a gente demonstra o nosso amor. A gente demonstra a nossa boa vontade. A gente demonstra o nosso esforço, o nosso sacrifício, o nosso querer bem. A gente zela, a gente tem gratidão, a gente cuida. Ainda que eu não estou vendo, meu Deus, eu cuido de zelar por Ele na minha vida, pela fé. E eu amo. E por isso eu faço o meu melhor. Às vezes eu perco horas e horas com Ele. Eu levanto só com o coração tão alegre e tão feliz. E aí vou tomar conta das coisas físicas da minha vida, mas eu sei que eu estou investindo em algo que existe. Assim nós, como virgens prudentes, temos que viver. Isso é comunhão. Tem uma irmã que perguntou também, como é que é ter intimidade com Deus? Como é que é viver intimidade com Deus? É isso que eu estou falando aqui. Você passa a buscá-lo todo o tempo. E buscar Deus não é só ouvir a primeira arroba que chega, a primeira bolota que aparece no seu caminho, não. É buscar você e Ele. É mostrar, eu quero aprender. Eu quero sondar as Escrituras. Eu quero descobrir os mistérios. E a partir de hoje eu vou me comprometer com isso. Amém, meus irmãos? Então essa é a parábola das 10 virgens, ok? E eu acredito que nós ainda temos tempo de buscar esse azeite, porque a Bíblia diz, hoje é o dia em que o Senhor já fez. Para Deus basta um coração sincero. Para Deus basta um coração verdadeiramente genuíno e sincero, de boa vontade. Deus ama aqueles que têm um coração de boa vontade. Busque a Deus a partir de agora, não espere para amanhã. Comece hoje, ainda que você já está talvez na metade do seu dia, no final do seu dia, mas hoje mesmo. Poxa, eu começo agora a ler meus 10 minutos, amanhã eu continuo num horário melhor. Eu vou me organizar, mas eu vou fazer. Eu simplesmente vou pegar e vou ler a Bíblia. Comece, meus irmãos, comece. Porque a gente se afasta muito fácil de Deus. As distrações da vida, elas acabam nos levando com tanta facilidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Amém? Meus irmãos, essa é a palavra então que eu pude dar aqui para vocês hoje. Agora eu vou fazer meu serviço, estou com a manhã bem cheia do que fazer, e eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.